Hallo, hallo, meine Lieben! Sprechen wir heute über Superlativ. A aula de hoje foi pedida pela Sheila e o assunto é o superlativo em alemão. Eu vou explicar, como sempre, o superlativo bem profundamente, com todos os detalhes, de maneira que você possa aprender independente do nível que você estiver. Então, eu vou começar com as coisas mais básicas e no final da aula vai ficar um pouquinho mais difícil, digamos assim. Mas para todos os níveis vai ter coisa para aprender nessa aula. Você já deve ter reparado que eu faço isso com a maioria das aulas. Eu faço conteúdo nas aulas para quem não sabe nada ou sabe pouco e para quem já está um pouquinho mais avançado, para relembrar alguma coisa que passou e para aprender uma coisa nova. Bom, o que é o superlativo? O superlativo é uma forma do adjetivo, tá? Que vai significar sempre a pessoa ou a coisa, né? Por exemplo, o adjetivo bonito. O bonito significa bonito, mas se eu quiser dizer o mais bonito de todos, grande, se eu quiser dizer o maior de todos, pequeno, se eu quiser dizer o menor de todos. Então, o superlativo é uma forma do adjetivo que vai indicar aquela pessoa, aquela coisa que no grupo se destaca da maneira mais forte. Por que eu estou dizendo isso? Para você não confundir com o comparativo, que não é disso que nós vamos falar hoje. O comparativo é quando eu comparo um com um. Quando eu digo, por exemplo, a caixa é maior do que o baú, a meia está mais suja do que o sapato. Isso é o comparativo. Eu estou comparando a meia com o sapato, a caixa com o baú. O superlativo não. No superlativo eu estou comparando um com o todo. Eu estou comparando um com o grupo todo. Quando eu digo, por exemplo, Maria Clara é a mais inteligente da classe. Isso é um superlativo. Por quê? Porque eu estou comparando a Maria Clara, que é um, com o todo, que são todos os alunos da classe. Ou o menino mais esperto ganhou o prêmio. Então eu estou comparando o menino mais esperto, aquele menino, com todos os outros meninos daquele grupo. Isso então é o superlativo, comparação de um com todos. E como é que eu faço normalmente o superlativo em alemão? Bom, é muito simples. Eu pego qualquer adjetivo, antes do adjetivo eu vou colocar a palavrinha am, am, e juntinho no adjetivo, colado no adjetivo, eu coloco S-T-E-N. Então, por exemplo, a palavra schön, que significa bonito, legal, schön. No superlativo vai ser am schönsten. A palavra klein, pequeno, no superlativo vai ser am kleinsten. Uma coisa importante de você saber é que os superlativos que são monossilábicos, ou seja, que são curtinhos, e tem a letra O, a letra A ou a letra U neles, né? Porque são as letras que podem ganhar umlaut, ganharão umlaut. Então, por exemplo, groß é um adjetivo monossilábico. Então, o superlativo dele vai ser am größten, com o umlaut no größten, porque ele é monossilábico. Outro exemplo, por exemplo, é o adjetivo alt. Alt significa velho. O superlativo vai ser am ältesten. O A ganhou um umlaut, virou A umlaut. Por isso que eu falo ältesten, am ältesten. E assim sucessivamente. Além disso, eu vou ter alguns adjetivos irregulares, que vão ser totalmente irregulares, que você tem que decorar. Gut significa bom. Am besten significa o melhor de todos. Am besten. Gern significa com prazer. Gern. Am liebsten é com o maior prazer de todos, com o maior gosto do mundo. Viel significa muito e am meisten significa na maior quantidade, né, na maior frequência, na maior quantidade possível. Então, por exemplo, a gente pode usar o superlativo com o verbo sein. Vou dar alguns exemplos. Se eu digo, por exemplo, ich bin am stärksten. Eu quero o que significa ich bin am stärksten. Eu tenho que descobrir qual que é o adjetivo que está ali, né? O adjetivo é stark. Stark. Ele ganhou o umlaut porque ele é um adjetivo monossilábico. Tem uma sílaba só, pequenininha, ele ganhou o umlaut, virou stärksten. Ich bin am stärksten significa eu sou a mais forte de todas. Ich bin am stärksten. Ou um outro exemplo. Marcos und Franziska sind am größten. O Marcos e a Francisca são os maiores de todos. Groß, para pessoa, pra gente, tem a ver com a altura, tá?
Não é assim para casa, não é assim para coisa, não é assim para montanha. Aí a gente vai ter o adjetivo hoch. Mas para pessoa, groß é alto. Então, Marcos und Franziska sind am größten significa que eles são os maiores, né? Eles são os mais altos de todos. De todos quais? Do grupo com o qual eu estou comparando. Aí vai depender do contexto, né? Pode ser os maiores do mundo, pode ser os maiores ali da classe, etc, tá? E o größten também ganhou umlaut porque ele é um adjetivo monossilábico, groß. Ou, outro exemplo, meine Oma ist am ältesten. A minha avó é a mais velha de todas. Nesse caso, o adjetivo seria alt e virou ältesten. A minha avó é a mais velha de todos. De todos quem? Depende do contexto. Pode ser que eu esteja falando da família, pode ser que eu esteja falando do pessoal lá do asilo, pode ser tantas coisas, né? Então, esse é o superlativo com o verbo sein. Mas eu posso usar também qualquer verbo com o superlativo. Nesse caso, por exemplo, se eu digo assim, Guga spielt gut Tênis. O Guga joga tênis bem, né? O gut aqui vai ser bem. Então, se eu colocar o superlativo nessa frase, o que significa? Guga spielt Tennis am besten. Significa que o Guga joga tênis o melhor de todos. Ele é o melhor, ele é o que joga mais bem, né? O tal do tênis, tá? Ou, por exemplo, wir trinken am liebsten Bier. Am liebsten é o superlativo de gerne, certo? Então, se eu digo wir trinken gerne Bier, significa eu gosto de beber cerveja, né? O gerne tem essa função. Se tem alguma dúvida, joga gerne aqui na ferramenta de busca do grupo que você acha uma aula sobre gerne. Então, wir trinken gerne Bier significa nós gostamos de beber cerveja. Se eu digo wir trinken am liebsten Bier, significa nós gostamos o mais de todos de beber cerveja, o que a gente mais gosta de beber cerveja, ou seja, o que a gente prefere, a nossa bebida preferida é cerveja. E ich schreibe am schönsten significa, se eu falo ich schreibe schön, significa eu escrevo bem, eu escrevo bonito, de uma forma bonita. Então, se eu tenho um superlativo, ich schreibe am schönsten, eu escrevo da forma mais bonita de todas, da melhor forma que existe. Então, eu posso usar o superlativo com o verbo sein, ou eu posso usar o superlativo com qualquer verbo. E agora, o terceiro caso é um caso um pouquinho mais complicado, porque vai ter uma variação aqui. Atenção! Uma outra possibilidade de eu usar o superlativo é quando eu uso ele como um adjetivo, né? Como um adjetivo junto com o substantivo. Se eu digo, por exemplo, assim, o maior problema é a falta de tempo. O maior problema, ele não tá ligado nem com o verbo não tá ligado com nenhum verbo, ele tá ligado ao problema, o maior problema. Ele tá no mesmo sintagma, ele tá no mesmo grupo de palavras. Ou quando eu digo, por exemplo, o melhor jogador ganha 1.000 euros. Nesse caso, quando eu digo o melhor jogador ganha 1.000 euros, o que está acontecendo aqui? Eu basicamente estou ligando o melhor com o jogador. Não estou ligando ao verbo, né? Não estou falando ele joga o melhor de todos. Não é isso. Se eu falasse ele joga o melhor de todos estaria ligado ao jogar. Mas aqui não. Eu estou dizendo o melhor jogador ganha 1.000 euros. Então, o melhor está ligado a jogador. Ou se eu digo a história mais longa de todas também dos irmãos Grimm, por exemplo, né? A história mais longa de todos é dos irmãos Grimm. Então, a história mais longa de todos, esse mais longo de todos é ligado à história, não está ligado ao verbo Se eu tivesse falado assim, esta história é a mais longa, aí a mais longa estaria ligada ao mas eu não disse isso, eu disse a história mais longa é a dos irmãos Grimm. Nesse caso, você percebe então o seguinte, que o superlativo está ligado direto no substantivo. E a gente vai ter a estrutura no alemão que é, primeiro vem o artigo, ou a, depois vem o adjetivo, depois vem o substantivo. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, o melhor jogador, eu vou dizer em alemão exatamente assim, o artigo der, depois melhor, que vai ser o superlativo, depois o jogador, Spieler. E como é que vai ser esse superlativo? Nesse caso aqui, quando ele está ligado direto no substantivo, vamos ter uma variação. Ele não vai ter mais esse am que a gente aprendeu anteriormente, e ele não vai terminar em ST e N. Ele vai terminar só em ST. Então, por exemplo, o superlativo de groß, que a gente viu que era am größten, aqui vai ficar só größt, com T no final.
vai continuar ganhando umlaut porque é monossilábico, é curtinho, mas vai ter só o T no final. E depois desse T eu vou colocar a declinação de adjetivo, que no nominativo, por exemplo, vai ser normalmente um E, mas pode ser N também. Ah, mas eu não vou entrar aqui agora na declinação de adjetivo, mas o que você tem que saber é, se você ainda não sabe a declinação de adjetivo, o que você tem que saber é, o superlativo vai ser o adjetivo mais ST. E no finalzinho vai ter sempre um E ou um EN, que vai depender do contexto e eu não vou poder explicar aqui agora. Então, vou te dar dois exemplos em que eu vou ter o superlativo com ST e depois um E, simplesmente declinando o adjetivo. Então, por exemplo, der beste Spieler gewinnt 1.000 Euro. Der beste Spieler gewinnt 1.000 Euro. Essa frase significa o melhor jogador ganha 1.000 euros. Você percebe que aqui eu não coloquei der am besten Spieler. Não tem o am e não tem o N no final. É só ST e esse E aqui da nossa declinação de adjetivo. Der beste Spieler. Ou se eu quiser dizer, por exemplo, a história mais longa é também a mais interessante. A história mais longa, eu vou pegar o lang, que é longo, colocar o ST e o umlaut, porque ele é monossilábico, ficou längst. E no final eu vou colocar esse E da declinação do adjetivo que a gente já disse. Não vamos aprender esse finalzinho aqui hoje, mas aqui vai ser E no nosso contexto. Então, die längste Geschichte, a história mais longa. Então, sem am, não tem STN, só tem ST junto ao adjetivo. Die längste Geschichte ist auch am interessantesten. Aí esse am interessantesten é o superlativo de interessante, a mais interessante de todas. Só que como está junto ao verbo sein, ele ganhou todo aquilo que a gente já tinha aprendido, o am e o STN no final. Die längste Geschichte ist auch am interessantesten. Como eu falei, essa aula foi progredindo. Se você ainda é um iniciante, se você já entendeu o primeiro e o segundo caso, ótimo. Se você já está um pouquinho mais avançado, já aprendeu a questão da declinação dos adjetivos, o terceiro caso vai te ajudar muito para usar o superlativo como um adjetivo declinado. Então, por hoje é só. A gente se ouve na próxima aula amanhã. Tchau!